Esqueça absolutamente tudo o que lhe ensinaram na escola dominical sobre uma maçã vermelha e uma serpente falante em um jardim paradisíaco. A verdadeira história da queda da humanidade não é um conto de fadas infantil desenhado para assustar as crianças e obrigá-las a obedecer regras de dieta. O que ocorreu nos primórdios da criação foi um drama cósmico assustador, uma alta traição que fraturou a própria realidade e redefiniu a psique humana para sempre. Estamos falando da usurpação da autoridade divina, do roubo da soberania moral e da perda trágica do primeiro santuário sagrado que existiu na Terra. A narrativa de Adão e Eva é o espelho mais sombrio e preciso de nossas próprias batalhas internas atuais. Hoje vamos desvendar os mistérios mais profundos, ocultos nos textos hebraicos originais do livro de Gênesis, revelando detalhes inquietantes que a maioria dos líderes religiosos prefere ignorar. Descobriremos que o Éden nunca foi um simples parque botânico de lazer, mas sim o centro de operações do universo. E o mais perturbador de tudo é compreender que o inimigo já estava lá dentro, esperando o momento exato para atacar a fraqueza fundamental do ser humano. Para compreender a magnitude desta tragédia, primeiro devemos corrigir um erro geográfico e teológico gigantesco que perdurou por séculos. Nossa mente moderna imagina Adão como uma espécie de jardineiro primitivo, encarregado de podar árvores e regar flores. No entanto, o texto hebraico nos conta uma história completamente diferente e muito mais majestosa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, lemos que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. As palavras hebraicas utilizadas aqui são avad e chamar. Estes não são termos agrícolas comuns. Se avançarmos nas Escrituras, veremos que estas mesmas duas palavras, avad e chamar, são as que Deus utiliza mais adiante para descrever o trabalho sagrado dos sacerdotes levitas dentro do tabernáculo. A mensagem é clara e inegável. Adão não foi criado para ser um agricultor, mas foi comissionado diretamente pelo Criador como o primeiro sumo sacerdote da humanidade. O Éden não era um pomar, era o primeiro templo cósmico, o lugar exato onde a dimensão de Deus e a dimensão humana se sobrepunham em perfeita harmonia. Como sumo sacerdote deste templo primigênio, a tarefa de Adão de guardar o espaço sagrado implicava uma responsabilidade defensiva. A palavra chamar significa proteger, vigiar, montar guarda contra intrusos. Isso nos leva a uma conclusão lógica que gela o sangue. Se Adão tinha a ordem explícita de proteger o jardim, isso significa que já existia uma ameaça iminente rondando lá fora, ou talvez infiltrando-se nos confins deste santuário. Deus não ordenaria estabelecer uma guarda defensiva se não houvesse um perigo real e presente do qual se defender. A semente do caos já estava plantada na ordem da criação. A rebelião espiritual já havia começado nas esferas celestiais e a guerra estava prestes a descer ao domínio terreno. Adão tinha a autoridade total para expulsar qualquer presença impura ou ameaçadora que tentasse profanar o templo do qual ele era o guardião absoluto. Mas a história nos demonstra que o guardião falhou da maneira mais catastrófica possível. Não apenas permitiu que o inimigo entrasse no santuário, mas cedeu sua coroa de autoridade sem opor a mais mínima resistência. Entender esta dinâmica de poder é fundamental para decodificar o que realmente representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Durante milênios, reduzimos esta árvore a uma prova arbitrária, como se Deus tivesse colocado um botão de autodestruição no meio da sala apenas para ver se os humanos o pressionariam. A realidade teológica é muito mais profunda e intelectualmente desafiadora. A árvore representava o direito exclusivo de Deus de definir o que é certo e o que é errado. Consumir seu fruto não concedia uma inteligência mágica nem poderes sobrenaturais. Tomar daquele fruto foi uma declaração de independência moral. Foi a tentativa do ser humano de arrebatar de Deus o trono da moralidade, decidindo por si mesmo o que é bom e o que é mal, baseando-se em seus próprios desejos e não na sabedoria infinita do Criador.
Esta mesma rebelião pulsa no coração de nossa sociedade atual, onde cada indivíduo exige ser seu próprio Deus e definir sua própria verdade. Esta declaração de independência moral não surgiu num vácuo. Foi meticulosamente orquestrada pela criatura mais astuta e letal que pisou na terra naqueles dias. O texto sagrado apresenta o grande antagonista desta tragédia cósmica, utilizando a palavra hebraica nachash. As traduções modernas simplificaram este termo perigoso, reduzindo-o à imagem inofensiva de uma serpente comum que se arrasta pelo pó. No entanto, no Antigo Oriente Próximo e nas raízes etimológicas do idioma original, nachash encerra um significado esmagadoramente distinto. A raiz desta palavra é traduzida como aquele que brilha ou o ser resplandecente. Não estamos falando de um simples réptil de jardim. Estamos diante da descrição de uma entidade angelical caída, um serafim ardente que conservava uma beleza hipnótica e uma inteligência sobrenatural aterradora. Esta presença luminosa e majestosa cativou a atenção da mulher, apresentando-se não como um monstro grotesco, mas como um mensageiro portador de uma sabedoria superior. O engano mais perigoso sempre se disfarça de luz e de promessas de iluminação intelectual. O diálogo que se desenrola a seguir é uma obra-prima de manipulação psicológica que continua operando na mente humana até os dias de hoje. O ser resplandecente não começa seu ataque negando diretamente a existência do Criador ou incitando uma rebelião violenta. A estratégia é muito mais sutil e corrosiva. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, o Nachash lança uma pergunta aparentemente inocente, desenhada especificamente para injetar a primeira dose de dúvida no coração humano. Pergunta se é verdade que Deus disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim. Esta interrogação distorce estrategicamente a generosidade divina, transformando na mente da mulher um Deus provedor e amoroso em um tirano restritivo e mesquinho. O inimigo muda o foco do mandamento. Em vez de olhar para a abundância infinita de todas as árvores permitidas, a atenção se concentra na única restrição existente. É a tática milenar de nos fazer sentir que, se o Criador nos nega uma única coisa, então está nos privando da felicidade absoluta. A resposta da mulher revela que o veneno já havia começado a fazer efeito antes mesmo de o fruto tocar seus lábios. Ela não apenas repete o mandamento divino, mas acrescenta suas próprias palavras, afirmando que Deus proibiu até mesmo tocar no fruto sob pena de morte. Essa adição é profundamente trágica. Quando começamos a exagerar ou alterar os mandamentos divinos, demonstramos que perdemos a confiança na bondade intrínseca do legislador. O ser resplandecente aproveita esta brecha teológica para dar o golpe de misericórdia, garantindo que não morrerão, mas que seus olhos serão abertos e serão como Deus. A promessa é inebriante. A tentação não era cometer um delito menor, era alcançar a divindade, ascender ao nível do Criador e ser os mestres absolutos de seu próprio destino moral. A fruta física era completamente irrelevante nesta equação. O que se consumiu naquele dia foi o orgulho em seu estado mais puro. Mas aqui reside o detalhe mais perturbador de toda esta cena. Um fato documentado no texto hebraico que a tradição artística apagou completamente da nossa memória coletiva. Nas pinturas renascentistas, sempre vemos a mulher sozinha, vulnerável, enfrentando o tentador enquanto seu marido supostamente está longe trabalhando em outro lado do paraíso. Essa imagem é uma mentira monumental que encobriu a verdadeira natureza do pecado humano original. Existe um fato crucial sobre a localização exata do sumo sacerdote do Éden, durante esse diálogo milimétrico que muda por completo a distribuição da culpa nesta catástrofe. Revelarei a covardia monumental daquele homem em alguns instantes, um segredo que alterará radicalmente sua visão das relações humanas. No entanto, antes de chegar a essa revelação esmagadora, precisamos examinar o segundo exato em que a ordem do universo se quebrou e a glória se desvaneceu da face da terra. O instante preciso em que a mulher tomou do fruto
e comeu marca a fratura definitiva da história cósmica. Não houve trovões ensurdecedores nem terremotos físicos naquele primeiro milissegundo, mas na dimensão espiritual ocorreu um colapso de proporções inimagináveis. O texto sagrado declara em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Para compreender o verdadeiro horror deste momento, devemos recorrer à antiga tradição rabínica e teológica hebraica. Os sábios do mundo antigo explicam que, antes da rebelião, Adão e Eva não estavam simplesmente desprovidos de roupas em um sentido biológico. Eles estavam revestidos de luz, envolvidos fisicamente pela mesma glória resplandecente do Criador. Esta vestidura celestial era o reflexo puro de sua inocência perfeita e de sua comunhão inabalável com a fonte de toda a vida. Ao usurpar a autoridade moral e consumar o ato de alta traição, essa luz sobrenatural se apagou instantaneamente. O impacto psicológico dessa perda os deixou completamente expostos ao frio penetrante de uma nova realidade maldita. Ao olharem um para o outro, já não viram o reflexo da majestade divina, mas unicamente carne frágil, vulnerável e destinada à iminente decomposição. Foi o nascimento do trauma humano, a chegada repentina da vergonha, do terror e da alienação profunda. A nudez biológica foi apenas o sintoma visível de uma nudez espiritual aterrorizante. Pela primeira vez na existência da humanidade, experimentaram o peso esmagador da insuficiência moral e da culpa irredimível. O santuário sagrado do Éden transformou-se de um segundo para o outro na cena de um crime cósmico, e os reis coroados da criação converteram-se em fugitivos miseráveis dentro de seu próprio palácio. A reação imediata do casal diante desta vulnerabilidade exposta é absolutamente fascinante de um ponto de vista psicológico e define toda a história das religiões humanas. Em seu pânico e desespero absoluto, entrelaçaram folhas de figueira para fazerem aventais. Este ato aparentemente mundano é, de fato, o nascimento do esforço religioso impulsionado pelo ego. As folhas de figueira representam a tentativa fútil e inútil do ser humano de cobrir sua própria vergonha, seus defeitos e sua insuficiência através de seus próprios méritos e obras. É a primeira máscara fabricada na história da humanidade. Até o dia de hoje, homens e mulheres continuam costurando folhas de figueira metafóricas, utilizando o sucesso financeiro, o status social, a arrogância intelectual ou a falsa piedade para ocultar sua profunda bancarrota espiritual diante do olhar escrutinador do universo. No entanto, nenhuma obra fabricada por mãos manchadas de rebelião pode suportar a luz ofuscante da justiça absoluta. A futilidade de seus disfarces vegetais ficou exposta imediatamente quando o texto registra o som dos passos divinos. O Criador caminhava pelo jardim na brisa da tarde, marcando o início do primeiro processo judicial da história humana. O som que antes trazia consolo e alegria suprema, agora provocava um terror paralisante, obrigando o sumo sacerdote caído e sua esposa a se esconderem covardemente entre as árvores do mesmo templo que deveriam proteger. As maldições iminentes que estavam prestes a ser pronunciadas alterariam a ecologia da Terra, a biologia do sofrimento humano e a estrutura do poder terreno para sempre. Mas escondido dentro da aterrorizante e implacável sentença ditada diretamente contra a entidade resplandeciente, existe um código antigo de proporções épicas. Trata-se de uma profecia tão poderosa e subversiva que os eruditos a denominam de o primeiro evangelho. Você precisa conhecer urgentemente este detalhe escondido no Tribunal do Éden. Um decreto que altera irrevogavelmente o destino da nossa espécie e revela a única saída possível para o labirinto da nossa própria perdição. O interrogatório divino que ressoa entre as árvores não é a busca desesperada de um Deus que perdeu suas criaturas de vista por falta de onisciência. Quando o Criador pergunta onde estão, está formulando o convite mais trágico e amoroso à confissão voluntária e ao arrependimento. No entanto, em vez de assumir a responsabilidade pela alta traição cósmica e prostrar-se buscando clemência, o primeiro sumo sacerdote da humanidade
inaugura o esporte mais antigo e destrutivo de nossa espécie, o jogo da transferência de culpa. Adão, o homem comissionado com autoridade suprema para proteger o santuário, responde acusando covardemente sua própria esposa. Em um ato de insolência impensável, acusa indiretamente o Criador ao apontar que foi a mulher que o próprio Deus lhe deu por companheira quem lhe entregou o fruto proibido. A mulher, seguindo este mesmo padrão de evasão psicológica letal, aponta imediatamente para a entidade resplandeciente como a única culpada de seu monumental engano. Nestes breves e catastróficos segundos de tribunal, presenciamos a fratura absoluta dos 3 pilares fundamentais da existência. Rompe-se irremediavelmente a relação teológica entre a humanidade e a fonte de vida. Destrói-se a relação sociológica de confiança entre o homem e a mulher e corrompe-se a relação ecológica de domínio pacífico entre a humanidade e o mundo natural. A sentença do Tribunal Cósmico é pronunciada com uma precisão aterradora, alterando a ordem física, biológica e espiritual do planeta Terra de forma permanente. A dor aguda, a frustração esmagadora no trabalho diário, a dominação abusiva nas hierarquias humanas e a inevitabilidade repulsiva da morte física tornam-se a nova e sombria moeda de troca da realidade caída. Mas bem no centro exato deste abismo de desesperança total, quando o juiz do universo se dirige diretamente ao serafim caído para ditar sua condenação, pronuncia um decreto legal de proporções assombrosas que estremece os alicerces do inferno. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a autoridade suprema declara uma guerra perpétua e sem quartel entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Promete solenemente que um filho nascido de mulher esmagará a cabeça do enganador, paralisando seu império, embora no doloroso processo dessa redenção, o calcanhar desse guerreiro divino seja ferido. Os eruditos da antiguidade chamam este decreto de proto-evangelho, a primeira boa notícia proclamada no meio do desastre mais sombrio. É a promessa inabalável de que o próprio Criador entraria nas trincheiras da história humana para absorver o veneno da rebelião e destruir a morte por dentro. A vitória estava garantida antes mesmo de o casal colocar o pé fora dos limites sagrados do jardim. E assim, chegamos ao momento mais devastador e visualmente impactante de toda esta narrativa fundacional. Os reis caídos, despojados de suas coroas luminosas, são sentenciados ao banimento imediato e expulsos permanentemente da presença direta da glória divina. Para selar esta decisão administrativa irrevogável, entidades celestiais formidáveis e aterrorizantes, conhecidas como querubins, são posicionadas na entrada oriental do Éden. Estes seres de poder incompreensível empunham uma espada flamejante que gira em todas as direções, bloqueando definitivamente o caminho de volta para a árvore da vida. Durante incontáveis séculos, a religião institucionalizada interpretou esta expulsão violenta e o bloqueio implacável do santuário primigênio como o castigo definitivo de um Deus furioso e vingativo. Fomos condicionados a olhar para essa espada de fogo exclusivamente como um símbolo aterrorizante da ira divina, pronta para consumir os transgressores. Mas a direção para a qual esta espada flamejante realmente aponta revela um segredo monumental sobre o caráter íntimo e a intenção genuína do Criador. Esta barreira sobrenatural custodia um mistério teológico tão profundo que altera por completo nossa compreensão básica da justiça e da graça imerecida. O banimento forçado do paraíso original não foi simplesmente uma sanção punitiva ditada por um tribunal implacável e carente de piedade. Além disso, chegou o momento de fechar o círculo e revelar a verdade perturbadora sobre a localização física exata do primeiro sacerdote, enquanto sua esposa dialogava com o abismo diante de seus próprios olhos. Existe um propósito oculto por trás dos querubins armados e por trás do silêncio cúmplice do homem no momento da tentação. E a revelação majestosa que une ambas as pontas soltas, mudando completamente tudo o que você achava que sabia sobre nossa perdição, vem exatamente agora. O maior mistério sobre a queda da humanidade
se resolve ao observar atentamente uma única palavra no texto hebraico original, de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Durante séculos, culpamos a mulher por ter sido enganada enquanto vagava sozinha pelo jardim, assumindo que o homem estava ausente trabalhando em outra parte do Éden. Mas a Escritura declara sem margem de erro que ela tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que estava com ela. Essa frase destrói todos os nossos paradigmas tradicionais. Adão estava bem ali. O sumo sacerdote do templo cósmico, o guardião comissionado diretamente pelo Criador para proteger o santuário, presenciou toda a conversa com o serafim, caído em um silêncio absoluto e aterrador. Seu pecado principal não foi simplesmente morder um pedaço de fruta proibida. Seu pecado original foi a passividade covarde. Adão abdicou de sua responsabilidade sagrada, recusou-se a intervir e permitiu que a entidade resplandeciente distorcesse a palavra de Deus, destruindo sua esposa diante de seus próprios olhos. Ele desejava a autonomia moral tanto quanto ela, mas deixou que ela assumisse o risco primeiro. Esta revelação muda radicalmente a forma como entendemos o fracasso humano. Não foi um acidente solitário de uma mente fraca, foi uma traição conjunta, calculada onde o protetor decidiu calar e observar. Com esta traição consumada, a própria natureza do ser humano ficou infectada pelo orgulho e pela rebelião. E é exatamente aqui que compreendemos o verdadeiro propósito da violenta expulsão do jardim e da temível espada flamejante custodiada pelos querubins. Se Adão e Eva tivessem permanecido dentro do santuário do Éden, teriam acesso contínuo e sem restrições à árvore da vida. Consumir dessa árvore sagrada, em seu novo estado caído e corrompido, teria significado selar sua condição de pecadores por toda a eternidade. Teriam se convertido em seres imortais, presos para sempre em um ciclo interminável de sofrimento, ódio, arrogância e morte espiritual. Teriam sido monstros encarnados sem nenhuma possibilidade de redenção futura. Portanto, o banimento imposto pelo juiz do universo não foi um ato de crueldade vingativa, mas a manifestação suprema e mais profunda da graça do Criador. Deus expulsou a humanidade do paraíso terreno para salvá-la da imortalidade do mal. A morte física, introduzida como uma consequência direta da queda, converteu-se simultaneamente no limite de contenção necessário para frear a maldade humana absoluta. Ao fechar o acesso à árvore da vida com uma espada de fogo, Deus garantiu que o estado de dor e separação da humanidade fosse estritamente temporário e não um inferno eterno. Para confirmar esta graça incompreensível diante do desastre iminente, antes de enviá-los ao exílio forçado no deserto hostil do mundo exterior, o Criador realiza o primeiro sacrifício de sangue registrado na história do universo. Gênesis capítulo 3, versículo 21, revela que Deus fez túnicas de peles para o homem e sua mulher, e os vestiu. As folhas de figueira artificiais e patéticas, construídas pelo enorme ego humano, foram substituídas instantaneamente pela provisão divina perfeita. Mas para obter essas pesadas peles, sangue e vida inocente tiveram que ser derramados na terra virgem. Um animal, que não tinha culpa alguma na rebelião cósmica, teve que morrer violentamente para cobrir a nudez, a vulnerabilidade e a profunda vergonha dos verdadeiros culpados. Este ato majestoso e ao mesmo tempo devastador estabelece o princípio fundamental de toda a teologia redentora que cruzará os séculos. A insuficiência moral e a culpa do ser humano só podem ser cobertas pela misericórdia do Criador através do doloroso sacrifício de um substituto inocente. É a prefiguração exata e absoluta do plano mestre que culminaria milênios depois, cumprindo assim o antigo decreto pronunciado contra a entidade resplandeciente. O caminho de volta à presença divina jamais se abriria pelo esforço humano ou pela moralidade fabricada, mas exclusivamente pelo amor inabalável de um Deus disposto a derramar sangue puro para recuperar seus filhos exilados. O drama cósmico do Éden não terminou com as portas fechadas e os querubins montando guarda na fronteira oriental. A tragédia de Adão e Eva
é o espelho mais nítido de nossa realidade contemporânea, uma repetição constante que ocorre no interior de cada ser humano até o dia de hoje. Constantemente nos encontramos de pé diante da mesma árvore da autonomia moral, enfrentando a mesma serpente resplandeciente que sussurra em nossos ouvidos que podemos ser nossos próprios deuses. Nossa sociedade moderna construiu um império gigantesco sobre essa mesma premissa destrutiva. Exigimos o direito absoluto de definir o que é o bem e o que é o mal, baseando-nos unicamente em nossas emoções passageiras, em nossas conveniências políticas ou nas tendências culturais do momento. Rejeitamos a sabedoria infinita do Criador para abraçar uma ilusão de liberdade que nos mantém escravizados a nossos próprios apetites. Cada vez que ignoramos os mandatos divinos para satisfazer um desejo temporal, estamos estendendo a mão para pegar esse fruto venenoso, repetindo exatamente a mesma alta traição que fraturou o universo original. E do mesmo modo que nossos primeiros pais tentaram ocultar sua vergonha com vegetação frágil, nós continuamos costurando nossas próprias folhas de figueira com um desespero assombroso. Sofisticamos nossos disfarces, mas a intenção subjacente continua sendo idêntica à do antigo paraíso. Utilizamos o sucesso financeiro e a acumulação desmedida de riquezas como uma barreira para proteger nossa vulnerabilidade. Construímos status social, buscamos validação constante em nossas relações e exibimos uma arrogância intelectual desmedida para convencermos a nós mesmos e aos outros de que temos o controle absoluto da nossa existência. As tradições religiosas artificiais frequentemente se convertem nos aventais mais elaborados de todos, criando sistemas de regras humanas e aparências de piedade que só servem para mascarar a podridão interna e a desconexão total com a fonte de vida. No entanto, no fim do dia, quando o barulho do mundo se apaga e ficamos a sós no silêncio da nossa própria consciência, voltamos a ouvir os passos inconfundíveis do Juiz Supremo caminhando pela história, buscando confrontar a realidade inegável da nossa bancarrota espiritual. Essa voz divina que pergunta onde estamos continua ressoando com a mesma intensidade vibrante em meio ao nosso caos moderno. Não é um grito de condenação irracional, mas um chamado profundo para abandonarmos nossos esconderijos psicológicos. Deus nos convida a sair de trás das árvores de nossa própria soberba e a parar de apontar o dedo para os outros para justificar nossos fracassos morais. O jogo letal da transferência de culpa, que destruiu o primeiro casamento da história, continua arruinando lares, dividindo nações e perpetuando ciclos de ressentimento tóxico em nossa geração. O primeiro homem culpou a mulher culpou o serafim caído, e hoje nós culpamos a genética, o sistema, nossos pais ou a sociedade por nossa própria recusa em assumir a responsabilidade por nossas ações. Romper este círculo vicioso requer uma coragem monumental. Exige despojarmos-nos voluntariamente das nossas armaduras de autojustificação e apresentarmos-nos nus espiritual e emocionalmente perante o tribunal do universo, reconhecendo nossa necessidade inelutável das vestes de graça, que apenas a providência pode outorgar através do sacrifício perfeito. Compreender o exílio terreno não como uma maldição permanente, mas como o cenário da nossa purificação, muda drasticamente a forma como enfrentamos o sofrimento e a mortalidade humana. Caminhamos por uma terra hostil, lidando com a dor aguda, a doença implacável e a injustiça sistemática, sabendo que este mundo corrompido não é o nosso destino permanente. É o campo de batalha temporário, onde a graça divina opera seu milagre de restauração progressiva. O primeiro santuário perdeu-se por causa da rebelião silenciosa, mas a rota para a verdadeira comunhão com o sagrado foi reaberta por aquele guerreiro prometido que recebeu a ferida letal no calcanhar para poder esmagar definitivamente a autoridade do enganador. Nosso propósito atual não é tentar construir uma utopia artificial na Terra utilizando nossas próprias forças corrompidas. Nossa vocação suprema é viver como sacerdotes redimidos em meio ao banimento existencial, refletindo a luz incorruptível do Criador nas frestas mais obscuras da nossa cultura,
aguardando com firmeza o dia em que a restauração cósmica seja completada e a morte seja devorada pela vitória absoluta da vida indestrutível. A jornada que percorremos hoje desmantela por completo as fábulas infantis e nos confronta com a crua realidade da nossa própria condição existencial. Presenciamos a queda dos reis coroados da criação, a traição imperdoável do primeiro sumo sacerdote e a astúcia letal do serafim resplandeciente. Compreendemos que o Éden nunca foi um jardim de recreio, mas o epicentro da autoridade cósmica, o primeiro grande templo onde a humanidade decidiu usurpar o trono do universo para ditar a sua própria moralidade. Vimos como a passividade de um homem e a ambição de uma mulher fraturaram a ordem perfeita, apagando a luz gloriosa que os vestia para deixá-los imersos no trauma do medo e da vergonha. Mas também descobrimos a misericórdia incompreensível de um Criador que preferiu banir os seus filhos a permitir-lhes viver eternamente presos na miséria do seu próprio pecado, selando a sua promessa de salvação com o derramamento de sangue inocente e vestindo a sua nudez com as roupagens da graça. Esta narrativa monumental não é um mito do passado. É o diagnóstico mais preciso do coração humano no presente. Ao cruzar os limites do santuário primigênio, a humanidade deixou para trás a segurança da presença divina ininterrupta para enfrentar a dureza inclemente do deserto exterior. O banimento levou-os a multiplicar-se pela terra, mas a semente da rebelião plantada no jardim deitou raízes profundas no sangue das gerações futuras. Em vez de buscar a redenção e o caminho de volta para o Criador, os homens decidiram unir suas forças para desafiar o céu de uma maneira sem precedentes. Decidiram construir sua própria montanha sagrada artificial, um monumento colossal à soberbia humana, desenhado para assaltar a morada divina, e forjar um nome indestrutível para a humanidade à margem de Deus. Para não perder o nosso próximo episódio e continuar acompanhando esta investigação profunda, é absolutamente vital que você se inscreva neste canal neste exato instante. Deixe o seu like neste vídeo para que este conhecimento transformador rompa os algoritmos e alcance mais pessoas sedentas pela verdade. E certifique-se de ativar o sininho de notificações para ser o primeiro a acessar o nosso próximo estudo imersivo. O conhecimento teológico maduro e sem filtros é a ferramenta mais poderosa para confrontar as mentiras que consumimos diariamente. Antes que você retorne às exigências de sua rotina habitual, preciso que enfrente uma pergunta crucial, uma interrogação que ecoa das sombras daquele jardim ancestral até o centro da sua própria consciência. Quais são as folhas de figueira que você continua costurando desesperadamente na sua vida diária para ocultar os seus fracassos, os seus medos e a sua bancarrota espiritual diante do olhar penetrante de Deus? Deixe sua resposta ou sua reflexão profunda nos comentários abaixo deste vídeo. Finalmente, lembre-se de que o primeiro passo indispensável para recuperar a vestidura da graça é ter a imensa coragem de confessar que estamos nus diante da eternidade.